Pessoal, continuando a nossa disciplina de probabilidades e estatística, aí agora a gente vai para a parte de medidas de posição. Então a primeira medida de posição que a gente vai trabalhar com ela é a média aritmética simples, ou simplesmente média, né? Então a média aritmética simples é bem fácil de ser calculada. Então você tem lá uma quantidade de valores n, você soma esses valores e divide por n. Então é assim que se calcula a média aritmética de uma série de valores. Então você soma esses valores e divide pela quantidade de valores. Só pode ser calculado para dados quantitativos. Por exemplo, a gente tem uma tabela aqui com a idade de 8 funcionários do RH. Qual que é a idade média desses funcionários? Então eu somo essas 8 idades, né? Então a gente usa esse símbolo aqui para notação para a média. Você soma as 8 idades e divide por 8, porque são 8 pessoas. 290 dividido por 8, 36,25 anos aí. Então é como se cada pessoa tivesse 36,25 anos de idade, né? Então a unidade aqui é a mesma que a gente tem para a nossa variável aqui em cima, que é a idade, certo? Então é só somar os valores e dividir pela quantidade de valores, no caso aqui 8 valores, e aí você tem a média, né? A média de idade. É como se cada pessoa, né, tivesse 36,25. Moda. O que é a moda? A moda, né, de um conjunto de dados é aquele valor que mais repete, o valor mais frequente. No caso, tem distribuições que são amodais, que todos os valores ocorrem uma única vez, mesmo número de vezes, melhor dizendo. Unimodais, que só tem uma moda, bimodais, que tem duas modas, e por aí vai. Então, a moda é o valor que mais repete. Por exemplo, suponhamos que essas sejam idades de 23 funcionários. O que é a moda nesse caso? É o 29, porque o 29 é o que mais aparece. Ele aparece 1, 2, 3 vezes. Então, como ele aparece 3 vezes, ele é o que a gente chama de moda. Então, a moda é o valor que mais se repete, aquele que é o mais frequente, certo? Outra medida de posição é a mediana, né? A mediana ela é o valor que divide o conjunto ao meio, né? Então aqui está dizendo o seguinte: quando a quantidade de número é ímpar, a gente consegue encontrar esse valor. É só calcular o valor que está na posição n mais 1 sobre 2. Quando a quantidade é par, a gente calcula a média de dois valores, certo? Então vamos ver exemplos. Aqui, por exemplo, nós temos 23 funcionários, certo? 23 funcionários. A primeira coisa que a gente faz para calcular a mediana é a gente ordenar, né? Então, a questão aqui é o seguinte: é uma quantidade ímpar de elementos. São 23 elementos. Então, nós vamos ter que usar essa fórmula aqui. Tudo bem? Aí, olha só. Quando a gente vai calcular esse valor aqui, no lugar do n, eu vou colocar o 23. Então, 23 mais 1, 24. 24 dividido por 2 dá 12. Ou seja, quando organizados os dados do menor para o maior, aquele que tiver na 12ª posição é a mediana. Então, ordena os elementos, então coloca eles na ordem crescente. Aquele que está aqui na 12ª posição é o que a gente chama de mediana. Então, a mediana é 35 anos. Divide a amostra em duas partes iguais. Se você pegar para o lado de cá, tem a mesma quantidade do que você pegar para o lado de cá. Então, assim a gente calcula a mediana aí, né? Quando se trata de uma quantidade ímpar, né? Então, a mediana é igual a 35. Beleza. E vamos pensar agora que nós estamos trabalhando com esses valores. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 valores. Então, a gente tem uma quantidade par, né? 8, n igual a 8. Então, aí eu vou pegar essa fórmula. 8 dividido por 2 é 4. 8 dividido por 2 é 4, mais 1, 5. Então, eu faço a média entre os valores que estão na 4ª e na 5ª posição. Então, ordena os valores. Então, ordenei o valor. 4ª e 5ª posição são esses dois. Aí eu calculo a média entre eles. Ou seja, eu somo os dois e divido por 2. 66 dividido por 2, 33. Então, a mediana nesse exercício é igual a 33. Então, a gente usa essa fórmula para encontrar a mediana aí.